prosseguindo: esse fogo penetrará pelos olhos, pela boca e por todo o corpo, e cada um dos sentidos padecerá uma pena especial. Os olhos ficarão obscurecidos pelo fumo e pelas trevas, e aterrorizados ao ver os demônios e os demais condenados. Os ouvidos não ouvirão incessantemente senão gritos, ruivos, prantos e blasfêmias. O olfato será atormentado com mau cheiro de enxofre e betume ardentes que o sufocará. A boca sofrerá sede ardentíssima e padecerá uma fome canina. Sofrerão fome como cães. Salmos 58, 7, 15. Deus permitiu que o rico Epulão, em meio daqueles tormentos, dirigisse um olhar a Lázaro, pedindo por misericórdia uma gota de água para aliviar o ardor que o consumia. Mas até esta lhe foi negada. Aqueles infelizes em meio às chamas, devorados pela fome e sede, atormentados por um fogo que não cessa, bradam, ruivam e se desesperam. Ah, inferno, inferno, como são desgraçados que caem nos teus abismos. E tu, meu filho, que dizes? Se tivesses que morrer neste momento, para onde irias? Se não podes suportar agora, se gritar de dor, a ligeira chama de uma vela na mão, como poderás sofrer aquelas chamas por toda a eternidade? Segundo, considera por outro lado, meu filho, o remorso que sentirá a consciência dos condenados. Sua memória, entendimento e vontade padecerão terrivelmente tormentos. Recordarão continuamente o motivo por que se perderam, isto é, por terem querido satisfazer uma paixão qualquer. E esse pensamento será para eles um verme roedor que jamais morrerá. Pensarão no tempo em que Deus lhe tinha concedido para salvar-se da perdição, nos bons exemplos de seus companheiros, nos propósitos formados e não postos em prática. Pensarão nas pregações ouvidas, nos conselhos de seus confessores, nas boas inspirações para deixar o pecado, e vendo que já não há remédio, lançarão uivos desesperados. A vontade jamais terá nada de que deseja, sofrendo pelo contrário todos os males. O entendimento começará o bem imenso que perdeu. A alma separada do corpo e apresentada diante do divino tribunal, entreviu a beleza de Deus, conheceu sua bondade, contemplou por um instante o esplendor do paraíso. Terá ouvido talvez os docíssimos e harmoniosos cantos dos anjos e bem-aventurados. Que dor, vendo que tudo isso lhe é arrebatado para sempre. Que horrorosos tormentos, quem poderá suportá-los? Terceiro, meu filho, que agora não te preocupas em perder a Deus e o paraíso. Esperas por acaso conhecer a tua cegueira, quando tantos companheiros teus, mais ignorantes e mais pobres do que tu, estiverem gloriosos e triunfantes no reino dos céus, e tu estiveres maldito por Deus e arrojado fora daquela pátria bem-aventurada. Do gozo de Deus, da companhia da Virgem Santíssima e dos santos, decide-te, pois, a servir ao Senhor e faz penitência. Não aguardes para quando não haja mais tempo. Entrega-te a Deus. Quem sabe se esta meditação não será o teu último chamado de graça. Se não correspondes a ele, tu te expõe a que Deus te abandone e te deixe cair nos eternos suplícios. Ah, Senhor, livrai-me das penas do inferno. Meditação de Santo Afonso, de São João Bosco, sobre o inferno.
a meditação para umas pessoas é muito forte, né? Quando se fala de inferno, de purgatório, as pessoas dizem que é muito forte, que é muito pesado, né? Tem pessoas que falam assim. Mas a gente imagina, as criancinhas de Fátima, 3 crianças, elas foram no inferno e Nossa Senhora permitiu que elas vissem tudo o que acontecia lá. Então assim, é melhor a gente saber agora, né, que existe o inferno, que tem a existência do inferno, e nos preparar a nossa alma, pedir perdão dos nossos pecados e emendar a Deus o quanto antes, do que ignorar dizendo que é muito pesado, que é muito forte, que isso não existe, que é balela, que é isso. Tem gente que pensa assim, tem gente que não existe, tem gente que não acredita. Mas essa é a verdade, né? Nossa Senhora, nas suas aparições, ela vem falando sempre sobre a existência do inferno. Mas tem pessoas que dizem que não existe. E dão ouvido a outras pessoas também que dizem que não existe. Aí o que faz? Continuam nas suas vidas de pecados, continuam na prostituição, desobedecendo os pais, no adultério, na fornicação. E dizem que é normal, né? Morreu, acabou, não existe. E nós sabemos que diante de nós tem 2 caminhos, que é o caminho do bem e o caminho do mal. Se nós fizermos boas coisas aqui na terra, nós vamos para o céu. Se não, iremos para o inferno, se não nos convertermos. E hoje a gente vê que das mensagens que Nossa Senhora fala, né, principalmente as mensagens de Fátima, Nossa Senhora fala que a maioria das pessoas se perdem. Muitas almas vão para o inferno por causa do pecado da carne. E é o pecado que está enlastrando no mundo hoje, pior do que no tempo de Sodoma e Gomorra. E muitas pessoas estão se perdendo por causa desse pecado da carne. Mas ainda há tempo para nós emendarmos a Deus, pedir perdão dos nossos pecados e voltar para Ele o quanto antes, para que sejamos livres das chamas infernais. Hoje, muitas pessoas não têm a consciência e a gravidade do que é o inferno. Hoje, principalmente dentro da igreja, você não pode falar mais do inferno. Você não pode falar mais do purgatório, porque é pesado demais, tem que ser uma pregação mais light, né? Não pode falar da misericórdia, da justiça de Deus. Tem que falar, né, só que Deus é amor e que todo mundo vai se salvar. Mas e os grandes mártires da Igreja Católica, os grandes santos que tiveram a experiência de irem ao inferno e ver, né, que conta história sobre o inferno? Vamos ignorar isso aí e dizer que não precisa falar sobre isso? Deus está de olho em tudo. Então é melhor nós termos esse conhecimento da existência do inferno e nos prepararmos o quanto antes, do que deixar para depois. E depois, quando estiver lá no inferno, vai dizer bem que eu poderia ouvir. Mas a minha ignorância, a minha soberba foi tão grande que não deixou eu ouvir falar sobre isso. Para mim não existia demônio, não existia inferno. E essas pessoas padecerão porque ignoraram as mensagens, os apelos de Nossa Senhora. E hoje a estrada mais larga que existe, porque é onde que passa mais gente. Que nós dobramos os nossos joelhos, pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados, que rezemos o Santo Rosário todos os dias, ou o terço, que emendamos a Deus o quanto antes, que buscamos a conversão antes do último sinal que vai dar. A gente sabe que 2 alvos estão na mira de Satanás, que ele quer destruir. É a família e o casamento, né? E ele faz de tudo para destruir o casamento. Ele coloca o esposo contra a esposa e vice-versa, intrigas, brigas, discussões, violência, tudo isso aí para que eles se separem. Mas hoje é o que está mais acontecendo, é divórcio, né? É a desobediência dos filhos aos pais. Os filhos não querem mais honrar os seus pais, desobedecem os seus pais, não quer ouvir seu pai nem sua mãe, só quer curtir as coisas do mundo, só quer ouvir os amigos, né? Parece que os amigos é mais importante do que os próprios pais.
Parece que os amigos têm conselhos mais bons, melhores do que os próprios pais. E a palavra de Deus é muito concreta, é muito correta com relação a isso. Não desonre o seu pai e a sua mãe, pois você pode perder a sua alma para sempre. Obedeça, né? Por mais difícil que você que é jovem, você que tem aí seus 17, 18 anos, talvez você ache que seus pais são chatos, porque cobram demais de vocês, mas lá na frente vocês vão reconhecer o que eles falaram para vocês é realmente o que eles queriam era melhor para você. Nenhum pai quer o mal para o filho. É melhor você ouvir um conselho de um pai e de uma mãe do que você ouvir um conselho de uma pessoa que se diz amigo, mas não é seu amigo. E o que está mais acontecendo hoje é a desobediência na família. Hoje os esposos não querem mais dar respeito às suas esposas, né? Traem as suas esposas pelo telefone celular, pelas redes sociais, né? Vendo vídeos explícitos na internet e fazem isso escondido, pensando que as suas esposas não estão vendo, mas Deus está vendo tudo. E tudo está sendo anotado num livro. Não faça isso. Fuja dessa perversidade, né? Do adultério. Busque amar a sua esposa como Jesus amou a igreja. Busque emendar a sua família. Não deixe que o inimigo te leve para o caminho das trevas, né? Saiba usar o seu celular. Não dê brecha para que ele venha querer destruir o seu casamento, querer destruir a sua família. O pecado do adultério é um pecado muito, vamos dizer assim, muito macabro, né? Muito obscuro. Quando isso acontece, é uma destruição total na família. E essa é uma tática que o inimigo usa hoje para destruir os lares, para destruir os casamentos. Tanto o esposo, a esposa deve ficar sempre em oração com o joelho no chão, para que não dê brechas para ele, porque ele quer destruir de todas as formas. Igual eu falei, ele veio para matar, roubar e destruir. Não pensa que ele é um anjo bonzinho, né? Que faz coisas boas. Ele é um anjo mau e quer destruir você, quer acabar com a sua vida. E abaixo de Deus ele tem poder, sim. Mas aquele que é revestido da graça de Deus, que é revestido do escudo da armadura de Deus, ele não poderá tocar nenhum dedo nessa pessoa. Mas o que nós devemos fazer? Vigiar sempre. E sempre meditar sobre a existência do inferno. Não deixe que pessoas venham colocar no seu coração que o inferno não existe. Ele fala pela boca dessa pessoa. Toda pessoa que fala que o inferno não existe, que não existe demônio, que não existe Satanás, é o próprio inimigo falando pela boca daquela pessoa para te enganar. Você que pensa que o inferno não existe, ele existe sim. Existe sim, está diante de nós. Que nós rezemos, né? Pela conversão dos pecadores, pela salvação das almas, pelas almas do purgatório, para que as pessoas não vão para lá. Porque depois que cai lá já era, não tem mais volta, né? Não tem mais volta, o inferno é para sempre. No purgatório não, você, né? Se a pessoa cair no purgatório ainda vai ser salvo, vai para o céu. Mas no inferno não, né? E hoje é o lugar para onde as pessoas mais passam. Por isso que nós temos os santos, as místicas que nos orientam com relação a isso. Por isso que nesse final dos tempos, né? Jesus escolheu um homem, Pedro II, que através dele escreveu um livro com mais de 4.000 mensagens e nos orienta para não irmos para o inferno. Qual é o pecado que Jesus mais cobra, o que ele mais fala no livro A Palavra de Deus? É o pecado da carne e a desobediência. Qual é o pecado da carne? As vestes, o jeito de se vestir, a desobediência, né, a Jesus sacramentado. São o que eles mais falam, que ele mais fala nessas mensagens, né? E é isso, que nós colocamos essas palavras no nosso coração e que não deixamos que as pessoas venham nos enganar dizendo que o inferno não existe, pois existe sim. 11h02 aqui na programação da Rádio São José, você está ligado ouvindo a nossa programação.